Oi, gente, tudo bem? Mandaram muitas perguntas. Gente, tô com uma lista enorme aqui, Brasil. Vai ser um bate-papo bem massa. Gente, vamos lá? Vamos começar a bater o papo? Aqui, ó, tem muitas perguntas e a gente vai tentar responder o maior número possível. Tem perguntas bem diversificadas e bem legais, tá? A primeira aqui, assim, não é que foi a primeira, a gente foi anotando ali. Vamos lá. Como fica o planejamento pro resto do ano? Rever metas? Sim. Né, gente? A gente sabe, a gente sempre fala bastante pra vocês, até tem bastante conteúdo sobre planejamento no feed do nosso Insta, né? Que a gente diz assim, como é realmente importante a gente ter um planejamento pra gente saber, conseguir se moldar, né, se alguma coisa nova acontecer, pra gente conseguir planejar, pra gente conseguir ver se tá atingindo as expectativas ou não, né? Tudo isso é muito importante. Mas a gente tá vivendo um período atípico. Né? Então, o que a gente fez? A gente teve que refazer todo o nosso planejamento. Eu acredito que muitas de vocês, a gente tem conversado com muitas pessoas que estão vendendo muito mais, que começaram a fazer ações e o negócio está acontecendo, né? E o que acontece com a gente? Nós somos umas super incentivadoras que dissemos assim, gente, dá pra vender na crise, vamos continuar vendendo. Só que pra gente, muitas coisas mudaram. A gente já comentou com vocês, por exemplo, a gente teria agora mais 4 feiras, né? A gente duas já foram canceladas. Em abril. Já foram canceladas. E aqui pra frente teriam mais 2 que eu acho que não terão. A gente não sabe, né? A gente não tem nada certo ainda. Então, assim, lógico, a gente teve que refazer todo o nosso planejamento, né? E a gente não tá fazendo ele a extremo longo prazo, porque a gente tá vivendo cada ação, cada coisa que a gente tá fazendo, né? A gente tem as nossas coisas, continuamos usando muito os nossos planners, as nossas ferramentas para os nossos controles, mas a gente tá fazendo planejamentos num curto espaço de tempo, até porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe se vai ter feira ou se não vai ter, a gente não sabe realmente as coisas, então pra gente, e acredito que pra quase todo mundo, porque tem cidades que o comércio tá fechado, tem cidades que, enfim, tem 1000 coisas acontecendo, então a gente tá vivendo, a gente pensa em coisas, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, mas a gente tá vivendo mais semana a semana, sabe? Exatamente, tô aqui, gente, sou de anotar coisa na mão quando eu lembro de uma coisa, e aí pra eu não esquecer, vivo anotando coisinhas na mão. Tá, vamos lá. Gente, realmente, isso tá sendo um planejamento semanal agora, bem em tempo real, e eu aconselho vocês a reverem. Quem já tinha o hábito de planejar mais a longo prazo, eu não acredito que dá pra contar com planejamento. Por exemplo, eu e a Mana em dezembro nós planejamos nosso ano de 2020 todo, mas nós não contávamos, não estava no nosso planejamento uma pandemia, né? Paralisação, não ter feiras. A gente tinha planejado crescer 20%, tá? Hoje, pra nossa realidade, a gente acha que vai ficar muito distante. Por quê? Porque a gente contava com feiras, porque a gente tinha vários eventos e várias ações. Nós vamos continuar vendendo? Sim, a gente não tem dúvida, a gente está vendendo, mas as expectativas mudaram. Só que, para quem, e a gente tá notando isso muito, que a Mana comentou, é muito verdade, porque assim, várias alunas, por exemplo, que estão fazendo ações que nunca tinham feito, que estão aprendendo coisas novas, estão vendendo mais na crise do que antes. Isso é muito massa, né? Mas, logicamente, quem já tem uma estrutura mais robusta como a nossa, dificilmente, né, vai vender mais, vai ter a mesma expectativa de crescimento que tinha planejado lá em 2019, né? Então, aí tem... Pelos mesmos canais, né? Porque os nossos canais principais, o nosso segundo canal principal, que são as feiras, ele é presencial, e isso foi uma coisa que foi tirada, né? Então... existe isso, e daí tem coisas a serem adaptadas. Lógico que a gente tá focando nossa energia pro online, né, e tudo isso. Então, assim, o que a gente vê de tudo isso? Nós não estamos, por conta justamente dos nossos eventos, a gente não tá conseguindo fazer um planejamento assim, a gente tá fazendo um planejamento mais longo para essa questão do online, né, que a gente tá tendo uma visão mensal, assim, de tudo. Mas a questão de planejamento de produção e tudo é uma coisa que a gente está alinhando justamente por não saber o que vai acontecer com os nossos eventos.
E quando a gente fala de rever metas, não é só de faturamento, é rever metas de ações, rever metas de produção, a quantidade de repetição de produto, né? Tudo isso tu tem que ir sentindo, mas tu vai ter que ir sentindo mais em tempo real, porque o mercado ele ainda tá oscilando muito. Então, assim, a gente não consegue ver isso a longo prazo. Quem consegue dizer quando que vai acabar isso, quando que a economia vai voltar tudo ao normal, tá mentindo, porque tá todo mundo vivendo isso em tempo real, tá, gente? Então, tem sim que rever metas, tá? Vamos aqui. Quando vocês começaram lá atrás, vocês desenhavam as peças antes de comprar as peças? Não, tá? Então, gente, a gente não desenhava as peças, né? Eu acho que isso vale de grande incentivo. Acho que quando as pessoas me perguntam assim, quando perguntam pra mim e pra Mana, é porque fica com aquilo, né? Eu sei, sempre foi um sonho nosso também. Ai, quando a gente tiver as peças exclusivas e a gente desenhar e ter essa coisa do DNA da marca. Gente, dá sim pra ter o DNA da marca sem estar desenhando as peças, tá? Dá sim pra vender, pra ter sucesso, pra ter lucro, não desenhando as peças, e tá tudo bem. Então tira isso da cabeça quem pensa. E dá pra fazer peças muito diferentes, né? Mesmo sem ter o desenho das peças, né? O desenho do metal que eu quero dizer. Exatamente. Então, assim, se isso tá sendo uma crença limitante, um paralisador, pra te não tomar o próximo passo, pra te achar que não tá tendo resultado porque as suas peças não são exclusivas ou qualquer coisa, tira isso da tua cabeça, porque não é verdade. Nós não começamos assim. A maioria das marcas não começam assim, tá? Desenhando mesmo as peças, até porque isso tem um custo altíssimo. Hoje, nem todas as peças da Maria Cereja são desenhadas, tá? É que aí tu vai ter que ter uma escala, né? Tu vai ter que poder diluir esse custo em várias peças, porque se tu for desenhar uma peça e for fazer uma, imagina o valor que ela vai ficar. A Duda tá falando, que alívio. Gente, isso é bem real, assim, sabe? Pra gente isso, e a gente fala bastante sobre isso, assim, que às vezes as pessoas ficam só pensando nisso, assim, sabe? Nessa questão de exclusividade, e aí fazem uma peça de cada, e aí tem toda essa parte, a gente sempre estimula muito a tirar isso da cabeça, sabe? Porque esse mundo é muito grande pra gente vender as peças nos valores que a gente vende e querer fazer uma de cada, sabe? A gente não acredita nisso, a gente acredita que sim, principalmente pra quem tá a fim de vender online, ter uma repetição, né, é importante, e que pra te ter peças que são exclusivas, não necessariamente tu tenha que desenhar todo o metal. Até em breve vai sair um vídeo no YouTube que nós gravamos falando sobre isso. Vocês fiquem ligadinhas que a gente vai avisar por aqui pelos stories a hora que a gente já gravou, só que ainda falta editar e subir ele pra vocês. Então é um conteúdo bem legal. Gente, teve uma pergunta muito aleatória, mas iremos responder. Deixa eu até ver aqui. Cadê? Eu não gravei. Bolo de chocolate ou torta de maçã? Vou te contar. Achei uma pergunta assim. É que a gente perguntou se vocês fossem tomar um café com a gente. Bolo de chocolate ou torta de maçã? Eu disse ok. Eu ia querer um bolo de chocolate. Eu também. Tá dito. Aqui, eu adorei essa pergunta. Vocês sentem que realizaram o sonho do começo da Maria Cereja? Assim, ó, a gente até deu uma conversadinha antes sobre isso, assim, eu e a Alice. Porque quando a gente começou, a gente sempre sonhava, assim, em ser grande, em poder viver do que a gente amava fazer, mas a gente não fazia ideia, assim, pra mim, a minha expectativa, assim, é que a gente chegou além do que a gente sonhava no começo, tá? O que não quer dizer que a gente chegou onde eu queria já, porque eu sempre penso que a gente pode ir melhorando e evoluindo, mas quando eu penso assim, o que eu sonhava quando eu comecei a fazer bijuteria, quando a gente começou a fazer e eu queria viver só daquilo e não ter mais a farmácia, eu queria realmente poder me manter a nossa família, ter uma qualidade de vida de um trabalho que eu amasse, né? Então, assim, quando a gente conseguiu isso, pra mim, eu atingi o objetivo, assim, sabe? Porque hoje a gente luta pra Maria Cereja crescer e trabalha todos os dias, vivendo intensamente tudo que acontece aqui. Acho que vocês devem ver, assim, que a nossa dedicação é muito forte pro nosso negócio. Mas a gente
Agora é um sentimento diferente, assim, é um sentimento de ir além, de buscar, de crescer, sabe? De estar realizando mesmo. Mas, assim, de quando começou, eu sinto que a gente alcançou, assim. Essa pergunta, assim, eu fiquei hoje, eu disse, nossa, até me levou para uma reflexão, porque às vezes na correria a gente não vê as coisas, a gente fala muito para vocês, né, de celebrar as conquistas e tudo mais, e a gente nem sempre celebrou, mas hoje a gente aprendeu a celebrar, mas assim, foi um processo, e aí me fez rever lá no começo, porque às vezes a gente tá tão no automático, né, e aí quando eu vi essa pergunta, vocês sentem que realizaram um sonho do começo da Maria Cereja? Aí eu olhei hoje assim, eu pensei, poxa, sim, sabe? Eu só pensava em ser, eu dizia assim, eu dizia pra todo mundo, eu quero ser grande, eu quero ter uma marca grande, mas eu nem sabia que grande era esse, sabe? Assim, eu não conseguia mensurar, não tinha uma medida, não tinha um objetivo claro, sabe? Mas eu também, com toda certeza, como a nossa cabeça, eu tinha 18 anos, gente, eu era muito novinha, então assim, eu acho que ainda tava muito fechadinha, sabe? Então, quando eu lembro de mim, assim, naquela época e tudo mais, eu acho que a gente não tinha claro tudo que queria alcançar, né? E eu tinha claro também que eu queria viver do que eu amava fazer, que é viver de biju. Acho que não é à toa que esse projeto tem esse nome, né? Que eu acho que assim como nós, vocês também, todo mundo sonha viver do que ama, né? Do que ama fazer. E hoje a gente vive, né? Então, assim, sim, a gente alcançou. Só que, como a Mana falou, os sonhos vão mudando, né? Hoje a gente já alcançou, já teve muitas conquistas. E aí, agora, os sonhos são outros, os desejos são outros. E a gente tem essa coisa imparável, né? Não é de nunca estar... Porque a gente tá muito satisfeita de toda a nossa trajetória. Eu olho com muito orgulho, assim, tenho muito carinho por toda a nossa história. Mas as coisas vão mudando e a gente é muito imparável, né? A gente não para de estudar, a gente não para de aprender. Então, a gente quer estar sempre evoluindo. Então, acho que daí os sonhos vão evoluindo junto. Mas, olha, obrigada por essa pergunta. Eu achei... A gente para pra pensar, assim. Foi muito massa, assim. Gostei. Vamos lá. Aqui... Eu tô me perdendo. Peraí. Aqui, 8. Como conseguir... Agora, foram perguntas bem aleatórias, tá, gente? Como conseguir mais seguidores sem seguir, esperando retorno de seguir? Eu acho que a pessoa tava me perguntando, assim, dos seguidores, né? Como conseguir mais seguidores sem ficar fazendo aquilo de seguir e de seguir. Eu acredito que seja isso, sabe? Porque a pessoa me escreveu assim, seguir sem esperar o retorno, tá? Então, assim, gente, não adianta. Tem que ter conteúdo nas redes sociais. Tem que estar postando todos os dias. Primeiro, organicamente, é isso. Tu tem que estar realmente ativa todos os dias nas redes sociais. E isso vai, até tu ter essa parte de interação e ter o retorno de seguidores, né? Tu precisa estar ali realmente se dedicando e movimentando as tuas redes sociais. Na Maria Cereja, a gente tá ali todos os dias, tanto no feed quanto nos stories, pensando em como que a gente pode buscar mais engajamento, levando conteúdo para os nossos clientes. Então, assim... dá bastante trabalho, mas é um trabalho com consistência. Hoje faz com que o nosso perfil cresça, né? Porque realmente, senão a gente poderia estar perdendo seguidores, né? Mais do que ganhando. Então, é por conta de produção de conteúdo mesmo. E aí, depois que tu estiver produzindo conteúdo de verdade, relevante, consistente, sem deixar de postar nem um diazinho, nem sábado, nem domingo, nem feriado, né? E aí, se tu puder começar a realmente impulsionar publicações, trabalhar a parte de tráfego do teu Instagram, também vai te ajudar a conseguir mais seguidores e ter mais gente te vendo. Exatamente. Vamos lá. De quanto em quanto tempo é importante ver as tendências e se atualizar? Como vocês fazem? Gente, é diário. A tua vida com a moda, o teu relacionamento com a moda, não é só tendência, é comportamento de consumo. Por exemplo, agora... podem ficar atentas, gente, vai mudar o comportamento do consumidor, a gente está passando por uma crise, por um movimento mundial, é uma coisa que, sabe, o jeito das pessoas comprarem vai mudar, por isso que estão se focando tanto na internet, né, grandes redes se focando na internet, então assim, as lojas estão se reinventando, acho que o esquema de condicional nunca esteve tão em alta, entende? Então assim, muito, todo né? mundo vai mudar.
mudar, sabe? Todo mundo vai mudar. Tu já deve estar mudando de comportamento, eu tô mudando, a Amanda tá mudando. A gente comentou assim, eu tava falando outro dia com o Conrado. Sobre... Ah, desculpa, fala. Não, é que assim, eu disse, gente, isso vai passar e a gente vai ficar com outras manias, sabe? Tipo, deixar o tênis pra fora de casa. Eu tô fazendo isso, pelo menos, sabe? Eu já tenho um chinelo da rua, um chinelo de dentro, sabe? São pequenas coisas, mas vai mudar o comportamento, vai mudar o jeito de a gente consumir. E a gente, como marca, tá? Tem que se antenar. Então, eu já passei até pra vocês, assim, com as alunas, a gente já comentou também. Agora as pessoas vão estar mais ativas na internet e até pessoal, não só profissional, mas vão fazer mais reuniões home office. Gente, o enquadramento é tudo daqui. A valorização vai estar pra esse. Os looks, né? O pessoal vai estar realmente mais preocupado daqui pra cima. Então, assim, a gente tem pensado nisso até na hora de fotografar. Então, assim, são coisas que a gente tem realmente que pensar, sabe? Porque a preocupação vai ser essa. Vai ter muita gente. A gente estava conversando aqui com o nosso time. A gente estava refazendo. Lembra que a gente falou para vocês que a gente ia refazer o nosso mapa da empatia? E aí a gente estava falando com o nosso time de marketing. E daí eles falaram: quando eu tô em casa, por exemplo, nos dias que a gente fazia as nossas reuniões, que a gente tava todo mundo em casa fazendo home office, né? Eles diziam que eles mudavam a roupa daqui pra cima só, né? Eu tenho o hábito de mudar tudo. Tipo aquela brincadeira que acontecia, não sei se vocês sabem, mas há muitos anos atrás, no Jornal Nacional e jornais, todo mundo achava que eles só se vestiam daqui pra cima e que embaixo não era roupa social ou qualquer coisa. E muita gente tá fazendo isso. Eu e a Amanda, a gente não sabe fazer isso. A gente sempre acorda, já se arruma mesmo trabalhando em casa ou fora, né? A gente se sente mais produtiva assim, mas não é uma regra, a gente também fala isso, né, gente? Que é assim, cada um é cada um, né? E aí eles estavam falando que pra eles isso aí que todo mundo tá falando tanto é muito real, porque eles aí só se arrumavam mesmo daqui pra cima. Então, assim, isso tudo são coisas que a gente tem que estar preocupado, que não é só moda, né? Não é só moda roupa, não é só moda acessório, comportamento de moda, é realmente enxergar. A gente tem assistido lives sobre comportamento do consumidor, sobre, sabe, outros conteúdos que são tão importantes quanto pra gente poder criar. Exatamente. Então, assim, o teu contato com a moda, tá? Tem que ser diário. O que a gente faz aqui com o nosso time de criação? Uma vez por mês, a gente tira pra realmente estar consumindo muito conteúdo. Não que diariamente a gente consome, por exemplo, assim, a gente assina Vogue, então a gente consome os conteúdos da Vogue. A gente vê muitas blogueiras, né, influenciadoras. A gente vê várias reportagens sobre moda, desfiles, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Mas uma vez por mês, a gente realmente tira para estudar mais a fundo, tá? E aí, pegar vários artigos, várias coisas que vão fazer parte da próxima coleção, tá? Isso a gente faz uma vez por mês. Mas a parte de consumir conteúdo, ela tem que ser diária, porque quanto mais tu encher a tua cabecinha de informação, isso vai guiar para cada vez ter uma coleção melhor, mais acertada, cada vez ter uma coleção melhor e mais acertada. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e daí eu compartilho sempre com a gente faz bastante isso, e as meninas da criação têm esse hábito também, de olhar coisas tanto no Pinterest quanto no Instagram. Nas duas ferramentas, tu tem como fazer pastinhas e salvar. Eu salvo de acordo com as coisas que eu gosto, assim, né? Porque eu também não fico olhando só de moda. Tem coisas que eu olho que é de culinária, que é de decoração, enfim. Decoração pra mim é quase como moda, porque também serve muito de inspiração pra muita coisa. Mas, assim, eu coloco coisas assim, inspirações maricota, né? Eu tenho uma pastinha assim no Pinterest e tenho uma pastinha assim no Instagram. Então eu vou vendo coisas diferentes em diferentes Instagrams e em diferentes contas no Pinterest, e a gente vai salvando ali, a gente vai compartilhando em equipe, sabe? Isso é bem legal. Ó, a Ana Paula do Rosário tá perguntando se a gente tem alguém que indica pra entender esse comportamento do consumidor, moda, e se a gente conhece a Renata Branches. Não só conhecemos, como achamos ela incrível. Anotem Nós esse já nome. fizemos um curso. Pessoal do Insta, tá? Renata Abranches. No YouTube, a Ana Paula Rosário já escreveu. Gente, ela é incrível. Tem vários conteúdos
muito massa, a gente fez curso dela, a gente conhece ela pessoalmente, assim, depois de um curso que a gente fez e por intermédio do núcleo de moda que vocês sabem que a gente participa, e ela tem um conteúdo muito profundo, sabe? Eu realmente, a gente aprendeu muito com ela. Espero, inclusive a gente ia trazer ela de novo, né, pra um projeto do núcleo de moda, mas enfim, em função de tudo isso paralisamos, mas quem sabe eu quero rever ela logo, mas é incrível o trabalho dela, gente. Ela é muito boa. Renata Branches, tá escrito certinho, tá? É isso aí. Gente, vamos lá. Qual a média de tamanho para as pulseiras? Isso eu acho que o Store hoje é disso. Tem hoje o Store que foi disso. Mas vamos responder porque talvez vocês não tenham visto, tá? A gente trabalha aqui na Maria Cereja, nem sempre foi assim. A gente antes fazia pulseiras em tamanho único, tá? Mas depois de um tempo a gente conseguiu colocar isso na nossa linha de produção. Era uma vontade nossa de que tivesse de todos os tamanhos para todas as mulheres. Então hoje a gente trabalha com P, M e G, tá? A P é 17 centímetros, a M é 19 e a G é 21 centímetros, tá? E aí, gente, isso são para as pulseiras que não tem extensor. As que, por exemplo, a pulseira de fecho imã, fecho T, né, fecho boia, alguns fechos boias, porque fecho boia às vezes a gente não usa aquele outro ladinho dele e a gente coloca no extensor. Mas assim, as pulseiras que tem fecho, que dá pra pôr extensor, aí a gente faz ela com 17 centímetros e põe mais o extensor pra poder caber em todos os pulsinhos. Eu vi, ajudou muito. Ai, que legal! Que bom! Mas a gente resolveu responder aqui também porque, né, enfim, vai que não viu o Stories, fica só 24 horas, se tá aqui no live já aproveita. Vamos lá. Quantas peças de cada modelo vocês fazem aproximadamente? Gente, vamos compartilhar aqui com vocês, mas lembrando que cada marca tem que fazer o seu planejamento. Existem marcas que vendem mais pulseiras. Pulseira não é o nosso carro-chefe. Nós vendemos mais brincos, então, logicamente, a nossa repetição é muito maior em brinco, né? Ou existem, por exemplo, já tiveram coleções que... e olha que louco. Semana passada a gente fez um levantamento, a gente tava vendendo mais colar agora. E é uma coisa que não tinha no mês passado, na verdade. Né? Semana passada a gente fez o levantamento, mas no mês passado a gente vendeu mais colar. Foi a primeira vez que isso aconteceu, assim, sabe? De um longo período, porque a gente vende naturalmente mais brinco. Então, olha aqui como tá o foco nesse enquadramento mesmo, né? Muito louco. Mas então, assim... Depende, tá? A gente faz repetição existe repetição de 30, de 50, de 100, só que ao longo da coleção a gente já explicou pra vocês que a gente vai relançando os produtos. Por exemplo, a gente já sabe que determinado brinco a gente vende super bem e tudo mais, a gente já compra dele uma base, por exemplo, assim, de 200 e vai relançando. Então, chega no fim da coleção, às vezes a gente já fez mais de 200, né? Então, varia. A gente tem os relançamentos. Então, assim, né? Isso, quando eu falo pra vocês, eu fico bem receosa, porque não é que a gente não quer abrir os nossos números porque não tem problema nenhum, tá? É mais porque por nada vocês pensam, eu tenho que, quando eu repetir tanto, não, porque vai que o teu carro-chefe é pulseira. E a gente faz tudo por histórico, gente. Daí tem peça que a gente não vende muito, que daí, tipo assim, que não é tanto, assim, a gente não tem não aposta tanto nela, a gente vai lá e faz 15 e põe ela no catálogo e vê como sai, sabe? Então, e assim, e cada um tem uma realidade. Para alguns que estão aqui, isso pode ser pouco, para outros pode ser muito. A gente trabalha com histórico. Analisa o teu histórico. O que tu vendeu mais? Então, é assim que tu tem que ir se planejando, sabe? Quantos brincos tu vendeu na coleção passada? Então, agora tu se planeja, tu quer crescer? Quantos brincos, então, tu queres vender nessa? E assim tu vai fazendo, por histórico. Exatamente. Mas brinco a gente não produz menos de 30, tá? Porque pra gente... Só que assim, tudo isso agora a gente vai analisar os números também, entendeu? Pra próxima coleção, eu não sei se essas repetições vão ser as mesmas, né? A gente vai analisar tudo isso. Então, gente, cada um tem que fazer do seu jeitinho, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Senão eu quero ficar respondendo aí e não me comprometo aqui. Vamos lá. Aqui. Gostaria de saber tudo, essa, né? 12. Quando foi que descobriram que podiam contar uma com a outra? Quem teve a iniciativa? A gente, na verdade, assim, eu sempre soube que eu podia contar com ela.
Acho que isso é bem recíproco, assim. A gente sempre foi muito unida, apesar de, durante a infância, a gente tem... Ela vai se achar agora, mas a gente tem uma diferença de idade de 6 anos. Então, quando eu tinha 6, a Mana tinha 12. Eu era uma criança, ela pré-adolescente. Então, tivemos fases muito diferentes. Mas depois ficou muito parecido. E a Mana cuidou muito de mim, né? A mãe sempre trabalhou, né? Então, assim... ela cuidou muito de mim. Onde ela tava, eu tava. Então a gente ficou muito, muito próxima, muito unida mesmo, assim. E enfim, aí logo depois eu fiz um curso de bijuteria, mas assim, não. Eu acho que a gente começou tudo isso muito junto, assim, porque eu fiz o curso, aí logo depois a Mana foi pra faculdade e a gente precisava de uma renda extra, assim, nós duas, né? A gente passava bastante perrengue lá em casa, então assim, a gente queria ter o nosso dinheiro pra ajudar ela na faculdade, eu pra adquirir as minhas coisas, então a gente começou muito junto, então não foi uma coisa assim, eu lembro que a Mana me ligou e ela disse assim, ó, Alice, encontrei uma pessoa que me indicou onde comprar bijuteria daquele tipo que a gente gosta, porque o meu curso nem tinha sido do estilo que a gente faz hoje na Maria Cereja, eu fiz um único brinco que tinha daquele estilo, e aí eu disse, então vamos, e aí eu me joguei pra Floripa, peguei uma carona e fui pra... A gente sempre fez junto desde a primeira vez, assim, sabe? Então, de onde a gente diz, assim, que muitas vezes, porque muitas pessoas falam assim, vocês acham que vocês conseguiram as coisas, assim, né, porque vocês são duas. Muita gente pergunta isso. E a gente acha que a gente fez isso muito errado por muito tempo, porque a gente fazia tudo grudada mesmo, parecia irmãs siamesa. E aí, então, desde a primeira compra, a gente fez junto, assim, né, e a gente foi começar depois de alguns anos de marca, que a gente viu que a gente realmente a gente tinha que aproveitar o benefício de ser em duas, assim, sabe? E demorou bastante pra gente aprender isso. E a gente tomava todas as decisões juntas, todas. Então, assim, de verdade, gente, eu acho que a gente era uma só. Então, a gente não usou esse potencial de ser em duas. Então, assim, quem é única aí não é outra crença limitante, sabe? Lembra aquilo lá de desenhar as peças, de ter esse desenvolvimento exclusivo? Gente, é outra crença limitante. Vai fundo, porque a gente conhece muitas pessoas, marcas, né, que são os donos de marca e são sozinhos, não tem sócios e dão muito certo, tá? Prosperam. Então, tira isso. Isso é uma crença limitante. Exatamente. Eu sou muito grata de ter a Mana, né? Mas eu não acho que isso é realmente um divisor de águas. Eu não acho que eu tenho certeza que ela sozinha teria feito a Maria Cereja, mesmo se eu não tivesse. E se isso fosse o sonho dela. Entendeu? Algumas coisas, com certeza, eu teria tido mais dificuldade, vocês sabem. A gente já conversou aqui sobre várias coisas com vocês. Mas eu também acho que a Alice iria, assim, sabe? A Alice teria Maria Cereja sem mim. E eu teria outras dificuldades na parte de processos e tudo bem, sabe? É que, claro que a gente trabalha hoje, aprendeu a trabalhar com os nossos pontos fortes. De verdade, gente, quanto a gente tem pessoas no nosso time que vestem a camisa como a gente, entendeu? Então, assim, quando tu pega e traz essas pessoas pra perto, tá tudo bem. Tu não precisa, talvez, ter uma sócia, de fato. Tu precisa ter um time bem treinado, um time que sonha o teu sonho junto, sabe? Então, isso tá tudo bem. E aqui, ó, deixa eu só dar uma olhada aqui que eu queria... Peraí. É o meu dedo. Eu esqueço. Tá. Opa, espirros no meio da live. Vamos lá. Tá. Já foi tudo respondido. Então, é porque eu vi que eram 3 perguntas, eu achei que a gente tinha que completar. Então, tá. Algo que se arrependeram no negócio de vocês? Gente, assim, ó, a gente fez muita coisa errada, sabe? Mas eu não me arrependo porque eu vejo, assim, que a gente aprendeu. Sabe? Lógico, tem coisa que eu putz, mas por que eu não pensei nisso? Por que a gente não pensou? Por que a gente tomou aquela decisão, né? Mas assim, virou experiência pra gente poder contar aqui, pra vocês também não passarem, sabe? Porque, de verdade, a gente conta desde o começo, a gente deu os nossos tropeços, né? Nós não éramos preparadas pra empreender, a gente queria empreender, mas a gente não sabia nada disso. Então, assim, a gente sempre acredita que vai morrer em obras, mas, assim, tudo que a gente errou serviu muito pra gente ganhar experiência e pra gente aprender. A gente quebrou muito a cara, assim, e
tudo bem, sabe? E tudo bem, a gente seguiu e não desistiu, assim. Tá? Talvez os amigos, as tuas amigas que, né, tenham um emprego fixo ou são funcionários públicos, tem outros cargos que não são empreendedores de fato, não entendem as dores de um empreendedor, né? Que é uma montanha russa. Ela oscila muito, a gente tem o dia tomando decisões. Então, assim, empreender eu acho uma vida solitária, por isso que quando a gente acha uma comunidade, a gente se junta, não é à toa que tem grupo de mulheres empresárias, são associações, comunidades, isso, gente, fortalece, a gente vai para esses momentos e troca muita figurinha e tu vê que assim, poxa, ele passa o mesmo que eu, e a gente sai de lá confortado, né, e é o que eu acho que a gente sente aqui. E uma outra coisa, na nossa mentoria ali com as nossas alunas, é isso que a gente sente também, que vocês vocês têm para quem recorrer, né? A gente tá ali. Então, isso também é uma coisa que eu acho que pode ser uma grande ajuda. E na nossa trajetória, durante muitas coisas, eu e a Mana também não sabíamos o que fazer. Foi por isso que a gente buscava ajuda, né? Então, assim, às vezes, uma e a outra não bastava também. E a gente tinha que buscar quem sabia fazer. Sobre se arrepender, eu também não me arrependo não, tá? Acho que isso faz parte da nossa história, me trouxe até aqui. Várias vezes eu já me peguei falando assim, putz, queria abrir a Maria Cereja hoje, com a experiência que eu tenho hoje. Mas não adianta, eu tinha que ter passado, sabe? Então, é isso aí. Eu não sei contar a nossa história de maneira diferente, então eu também não me arrependo. Sei várias coisas que a gente errou. Hoje, com a experiência, teria feito diferente? Teria, mas agora, só pensando. Um dia, né? Tá, vamos lá. Algo que poderiam ter feito muito antes e teria melhorado o negócio de vocês? Vou falar pra vocês, eu teria me posicionado nas redes sociais antes, tá? Com certeza. A gente demoramos, o nosso Instagram não das marcas que a gente conhece, que são da época da gente, assim, elas se posicionaram antes e a gente não se posicionou, a gente fazia fotos, até tinha um blog, mas não era focada pra isso, assim, sabe? Então, eu me arrependo, né, que eu queria ter entrado, ter visto a importância, assim, sabe? Queria ter começado antes. Eu também. O que vocês fazem para manter o Instagram de vocês sempre vivo e crescendo a cada dia? Gente, conteúdo, trabalhando muito, né? A gente também olha muito o que tá acontecendo, sabe? Agora, gente, fiquem atentas, o TikTok tá aí, né? Eu tô aqui na plataforma do Instagram falando do TikTok, mas dá pra postar no Insta. E aí, assim, eu acho que se isso combinar com a marca de vocês, usem também, sabe? Eu acho que tudo que é novidade, a gente tem que tá postando, porque é uma maneira também, o nosso Instagram é o nosso relacionamento com o nosso cliente. A gente quer ali não só vender, mas a gente quer divertir o nosso cliente, a gente quer informar, né? A gente sabe muito bem o que a gente quer fazer com quem segue a gente. Então, a gente pensa em vários conteúdos que realmente sejam um entretenimento, que gere desejo pelo produto, né? Mas, além do mais, cria um relacionamento com a gente. Então, com a gente como marca, tá? Não só com a Aline e a Alice. Olha, a Aline e a Alice, a louca. Tá, né? tudo bem. Eu Todo vou mundo confundir entendeu. vocês. Não sei, né? Às vezes. Ela é a Alice, eu sou Vamos começar de novo. Tá. Então, assim, é isso, sabe? É essa constância e entender pra quem tu tá se comunicando. Por isso que com as alunas a gente bate tanto na tecla, e eu sei que é bem desafiador, que dá desgaste, que tá todo mundo ali fundindo os neurônios, mas a gente fala muito de avatar e saber pra quem, né, tu cria as tuas peças e pra quem tu vai se comunicar. Quando tu sabe isso, tu descobre isso, a tua comunicação fica muito mais certeira e aí o engajamento ele aumenta. Financeiramente falando, qual o comparativo do seu padrão de vida hoje com o padrão de vida de antes? Ah, gente, mudou muito. Ai, qual é a pergunta? Financeiramente falando, qual o seu comparativo de vida de antes, né, de viver de biju com o comparativo de hoje, né, do padrão de vida da gente? Gente, mudou muito, assim, eu não sei, provavelmente essa pessoa não tá acompanhando a gente bem desde o início, assim, onde a gente já compartilhou algumas coisas da nossa história, mas a nossa família, ela passava por bastante problemas, assim, hoje, depois da bijuteria, o que eu posso pontuar pra vocês? É que, assim, teve muita mudança interna, né, mas aqui ela tá perguntando bem de financeiro, né, então vamos ser bem práticos.
Hoje a gente tem a grata possibilidade assim, de dizer, de fazer parte da nossa história, de que a gente já presenteou os nossos pais com uma casa, né? Que hoje a gente tem, antes da bijuteria, a gente nunca tinha viajado para o exterior, né? A gente, assim, a bijuteria, por isso que a gente é muito apaixonado por tudo. Hoje a gente vive do nosso sonho, né? Do que a gente ama fazer, mas a bijuteria nos proporcionou tudo que a gente pode fazer hoje, assim, né? Tudo que a gente já alcançou, assim, né? Então, assim, todos os cursos que a gente fez, tudo que a gente tem veio da Biju, assim, sabe? E a gente vem de uma família, assim, que não tinha estabilidade financeira, né? Nossos pais não tinham a casa deles. Então, assim, essas coisas, assim, eles perderam. A gente até falou isso naquele dia que a gente falou sobre os livros. A gente falou que a nossa família não era muito boa nessa parte. E que a gente veio, assim, e que isso sempre foi uma preocupação bastante minha e da Alice também, que a gente queria ser diferente, né? Nessa parte. E assim, a gente realmente conseguiu. Eu tenho a minha casa, a Alice tem a casa dela. Hoje nossos pais têm a casa deles, né? O carro deles. Então, assim, isso é uma coisa que, tipo assim, veio da Biju, entende? A Maria Cereja proporcionou tudo isso pra gente, assim, sabe? Então, assim, a gente tem tranquilidade na nossa vida hoje, assim, sabe? Então é isso, sabe? É muito diferente de antes, porque antes a gente não tinha isso, sabe? Então pra gente é uma coisa muito maravilhosa, assim, muito abençoada. E aí, assim, bem quando a Mona fala assim, isso foi o que a Maria Cereja nos proporcionou, fruto de muito trabalho, entende? Então, assim, é uma coisa que, quando a gente compartilha isso aqui pra vocês, é bem pra realmente, assim, quem acha que, né, quem hoje tá passando muito perrengue, quem, né, não tá vendo aquela luzinha no fim do túnel, gente, com mão na massa, sabendo o que tem que ser feito, dá pra mudar a tua história, sabe? Tipo, mas tem que ser, com garra, ser dona né? Qual é aquele líder de si mesmo, né? Que tem um livro, Seja Líder de Si Mesmo, ser líder da sua história, sabe? Protagonista da tua vida e mão na massa, sabe? Não foi uma coisa, nos primeiros anos, não foi uma coisa simples, tá? Foi muito trabalhado, mas vale a pena. Por isso que a gente fala tanto assim de, né, a gente pagou o preço. Então, e hoje a gente colhe essas possibilidades. Mas sim, a bijuteria, ela transformou a nossa história, a história da nossa família. Vamos lá. Gostaria de saber se é muito difícil separar irmãs de parceiras de trabalho. Eu sei que tem bastante gente que segue que são irmãs também, né? E que são sócias. E aí, gente, a gente não teve essa dificuldade, mas a gente também, desde o início, a gente respeitou muito o espaço da outra, assim, e a opinião da outra. A gente não pensa tudo igual, tá? Mas a gente... O que tu tá lendo? Eu quero ler a pergunta de novo. Pode falar. Mas a gente... peraí que estourou aqui. A gente não pensa tudo igual, mas a gente sabe que em algum momento, quando a opinião são... Porque assim, ó, tem o ônus e o bônus, né, gente? Quando tu é sozinha, se tu decidiu aquilo, tu segue e vai. Quando tem duas, tem uma decisão pra tomar e as duas estão pensando diferente, tu fica Demora um pouco mais. Tu fica naquela, tá, e agora? E em algum momento, alguém tem que ceder. E quando cede, é uma combinação nossa. Se aqui cedeu, e se não deu certo o que foi decidido, aqui cedeu nunca vai jogar na cara da outra. Mas eu te falei, eu não queria ter feito desse jeito. A decisão é das duas, tá decidido. E vamos, uma apostou na ideia da outra, sabe? Então, isso eu acho que é um acordo pra não gerar também tanta discussão e não gera depois atrito, porque nem sempre todo mundo acerta. Mas eu acho que ela também tá querendo falar, a pergunta dela, eu acho que era mais no sentido assim, ó, se a gente consegue separar o trabalho da nossa relação. Hoje já tá tudo tão misturado. É que assim, teve um momento, tá, que a gente sofria um pouco de não viver a parte de irmãs, assim, sabe? E chegou um momento, assim, que realmente eu acho que a gente tava trabalhando tanto, a Alice uma época fazendo faculdade, vivendo a vida bem na correria em outra cidade, eu aqui casando, sabe? E assim,
E aí a gente ficou muito focada na Maria Cereja. Quando a gente olhava, a gente dizia, meu Deus, que saudade da relação irmã. Assim. Eu falava, ai, mano, acho que a gente tem que... A gente criou até um dia de irmãs. A gente criou um dia de irmãs, que a gente... 7 de julho. A gente tem o nosso dia que a gente disse, ai, gente, a gente tá precisando de um dia de irmãs. Porque realmente a gente só falava de trabalho. Lembrando, o começo ele é muito intenso, sabe? E realmente eu senti muita falta. Hoje a gente consegue nivelar mais isso, eu acredito, assim. Mas enfim, depois de um tempo a gente vai conseguindo colocar isso mais na rotina. E hoje não a gente tá bem junto, assim, sabe? Então a gente vive as coisas junto. Tipo assim, ela está vivendo uma nova fase, né? Tudo. E aí a gente tá vivendo tudo junto. A gente tá vivendo a parte pessoal dela e vivendo a Maria Cereja e esse momento muito doido e tudo junto, assim, sabe? E a gente se confunde bastante, assim, ó. Por exemplo, às vezes a gente tá num momento assim, vamos sair pra jantar e não sei o quê. E aí a gente conta as coisas pessoais, as coisas que aconteceram. E aí a gente fala um pouco da Maria Cereja. E aí a gente fala do viver. E aí depois volta pras coisas pessoais, sabe? Não tem... já é meio embolado, mas isso hoje não atrapalha mais a nossa relação. Mas teve um período que a gente realmente dizia, não, agora a gente vai sair pra jantar e a gente vai falar da vida, sabe? Não falar da Maria Cereja, era proibido, a gente fazia umas coisas assim. A gente fazia pra ter um limite mesmo. A minha mãe demorou bastante pra aprender esse limite. Não sei se ela tá na live, mas ela demorou bastante pra aprender esse limite, assim, de separar. A gente Tô tem que abafada que tem 7 minutos. Tá, vamos ver aqui. Como conseguir um investimento, sendo eu não tenho renda mensal nenhuma? Gente, a gente não conseguiu investimento. Nós, no começo, a gente pegou um cheque e foi lá e fez uma compra. Jogamos o cheque para 30 dias e, batalhamos pra pernas pra que te quero. O cheque, vender tudo, ir lá comprar mais. E assim a gente foi fazendo, tá? A gente não começou com capital ou qualquer coisa, não. O capital, ele foi construído, né, ao longo dos anos. Que legal. Meninas, hoje é aniversário da minha mãe, Lúcia. Ela segue vocês. Vocês podem mandar um parabéns? Lógico! Claro! Parabéns, Lúcia! Lúcia, Deus abençoe. Tudo Deus de bom. abençoe. E celebra o teu dia, tá? Não é porque tá em quarentena que não tem que celebrar, tem sim. Sim. Vamos lá. Aqui, como vocês conseguem manter a energia sempre alta? Trabalhando, ensinando, gerando conteúdo. Eu pulei uma. Pulou. Mas não tem problema. Depois a gente responder essa. Gente, é um trabalho aqui de mindset, tá? Porque tem dias, sim, que nós não estamos no nosso bom dia, mas a gente sabe o nosso porquê. Por que a gente levanta todos os dias e por que a gente faz o que faz, sabe? Então, assim, pra mim, tem dias que eu também não tô feliz, que eu também tenho, né, problemas e tá tudo bem, todo mundo tem. Só que eu separo muito essas coisas, assim, sabe? E a Mana também, a gente se programou muito de ter uma mente blindada, de por que a gente fala pra vocês não estarem vendo jornal e tudo que baixa energia. Domingo. Eu amo segunda-feira. Tu acha que eu vou ver coisa triste e nananã no meu domingo? Eu não, eu tô lá planejando a minha semana, eu tô, sabe, levando a minha energia. Então eu vejo muitas coisas que me ajudam pra isso, né? Trabalho muito pra blindar a minha mente e de verdade, quando eu chego na Maria Cereja e eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer apesar de. Tô com problema? Faço apesar de. E dou o meu melhor, sabe? Eu já, assim, gente, eu já sofri muito mais pelas coisas, assim. Acredito que a Alice também. O negócio foi que, assim, nesse passar dos anos, a gente também, assim, sabe quando vocês dizem que vocês vêm aqui às vezes e vocês escutam a gente e saem animadas? A gente também se anima muito quando tá aqui com vocês. Mas durante esses anos, nós também tivemos muitas pessoas que nos ajudaram nesse percurso, entende? E que tiveram com a gente fez coach, a gente teve gente... Nossa, a Eve, quando fez o trabalho de RH aqui na Maria Cereja, eu acho que a gente, como líder naqueles 2 anos, assim, a gente amadureceu, tipo, muito, sabe? Então, assim, o que eu tenho pra dizer é que a gente sempre buscou evoluir e busca sempre, sabe? Não para. A gente busca sempre. Então, isso, quando a gente tá buscando, a gente acaba se motivando, se automotivando. Acaba sendo uma coisa de energia, assim, sabe? Eu vejo, assim, eu agradeço muito a todos os consultores e todas as pessoas que passaram aqui. Os que puxaram a nossa orelha, que disseram assim, gente, não, é assim, faz desse jeito, não sei o quê. Sabe?
eu agradeço demais porque eles fizeram total diferença na nossa história e na nossa vida e pra gente hoje conseguir se comportar diferente em relação a problemas. Porque eu também já tive dias assim de eu estar separando matéria-prima quando eu tava ali na parte de produção e chorando, assim, sabe? E preocupada e tudo isso. Então, assim, preocupada com coisa que não chegava, preocupada não sei o quê. E hoje eu aprendi que nenhum problema vai ficar, sabe, o Lourenço, esse tá tudo bem que vocês ficam rindo que a gente fala, é porque a gente fala isso pra nossa mente mesmo, sabe? O Lourenço fala que eu falo muito tudo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu penso isso mesmo, assim, sabe? Quando uma coisa acontece, tá bom, tá difícil, mas vai dar tudo certo, sabe? A gente se preparou muito pra isso, assim, mas é questão de mindset mesmo, é buscar desenvolvimento pessoal mesmo e ir trabalhando isso aqui. E eu noto que assim, ó, depois que tu tem time também, tu se cobra muito mais com isso, né? Porque quando era só eu e a Mana, era simples, ela chorava as pitangas pra mim, eu pra ela e tava tudo bem. Agora, quando tu tem um time, gente, a gente não luta só por nós duas, né? Pela nossa família e tudo mais. Tem um time aqui, e aí tu tem que passar essa segurança pra esse time. Então, tu tem que estar muito bem trabalhado, né? Então, assim, mas assim, é desenvolvimento, tá? Não tem jeito. Acho que dá tempo de mais uma. Vamos falar lá. que eu pulei. Antes de ter showroom, como atendiam as clientes? Gente, Porta em porta. a gente ia, muita gente ia na nossa casa, porque antes de a gente ter um lugar, a gente tinha a nossa casa pra atender. Então, assim, a sala da nossa mãe, primeiro começou na sala dos nossos pais, e depois, assim, começou a ficar sempre bastante gente lá na casa dos nossos pais, aí a gente alugou um lugar. E a gente saía muito pra vender, muito, 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 assim. Bem assim, gente, desse jeitinho. Vai dar mais uma, daqui a pouco o Instagram vai... Quando ele começar a contagem, a gente começa a se despedir. Eu tô ficando tensa. Vamos lá. Como avaliar se o dano da peça foi por culpa do cliente ou não? Gente, aqui é bem complexo. A gente sempre pede a foto pro cliente, né? Primeiro de tudo, quando é de outra cidade e tudo mais, né? Mas quando é por perfume, coisas assim, a gente sabe, tem peça que vem até com cheiro e tudo mais. Então tem que ter uma avaliação mais, mais caso a caso. Agora, quando é só uma pedrinha e tudo mais, tem muitos clientes que já falam, gente, eu deixei cair e nananana. Se a cliente deixou cair, ela já sabe que vai ter um custo. A gente sempre opta por reformar as peças, tá? Não interessa se é da coleção antiga, se é da nova, e tá tudo bem. A gente tem uma coisa aqui de que a gente nunca quer deixar o cliente sem a peça. A gente vai reformar, só que às vezes vai ter custo e às vezes não. A gente vai avaliar caso a caso. Beijo pra todo mundo, gente. Bom descanso.